Olá, seja muito bem-vindo ao GS1 Brasil Ventures Podcast, um espaço de conexão da GS1 Brasil com o ecossistema de inovação, dialogando com líderes, startups e especialistas que estão transformando suas operações através da tecnologia. A GS1 Brasil Ventures é o programa de Corporate Venture Capital da GS1 Brasil, que é a Associação Brasileira de Automação, criado para impulsionar startups e fomentar soluções tecnológicas que agreguem valor à cadeia de suprimentos inteligente, com foco em identificação avançada, dados, digitalização e também sustentabilidade. Com mais de 50 anos de atuação, a GS1 é reconhecida mundialmente pelos padrões globais de identificação de produtos, como o código de barras que todos conhecemos. E agora, com a GS1 Brasil Ventures, a GS1 Brasil avança para uma nova etapa, apostar em startups com propósito e oferecer um ecossistema de suporte com networking, ambiente de testes e conexão com grandes players de mercado. Esse podcast é uma extensão desse movimento. Aqui nós vamos falar sobre inovação aberta, transformação digital, venture capital, novos modelos de negócio e os desafios reais enfrentados por empresas e empreendedores em diferentes setores da economia. Para mais informações sobre a GS1 Brasil e a GS1 Brasil Ventures, siga a gente no Instagram. Então anota aí, o arroba é GS1 Brasil ou acesse o link na descrição aqui do episódio. Eu sou o Arthur Igreja e convido você a acompanhar com a gente toda essa jornada. Esse é o segundo episódio do nosso podcast. No primeiro, nós falamos sobre ecossistema de startups no Brasil e no mundo atualmente. E hoje, seguimos falando sobre inovação, mas com foco em um case real de transformação tecnológica no varejo. Nossa conversa é com o Glauco Roberto, que ele é CIO, CTO e líder digital e também de dados da Leroy Merlin, que tem liderado uma verdadeira revolução digital em uma das maiores varejistas do país. Glauco, seja muito bem-vindo, prazer te receber aqui. Obrigado, E para começar esse nosso papo, eu queria te escutar sobre transformação digital. Você que acompanhou tanto dessa história da Leroy Merlin, você estava me contando que dos 27 anos você está lá, há 13 anos você viu muita coisa, assume recentemente essa posição. E eu queria que você começasse contando sobre um dos lados da sua camiseta, LM Tech. Conta pra gente o que é LM Tech e qual que é o papel dentro da transformação digital da Leroy. Muito bom, Arthur. Excelente pergunta. A LM Tech, ela foi concebida pelo nosso comitê de tecnologia em 2022. Tá? De lá para cá nós definimos um propósito e uma visão clara. O nosso propósito é transformar o negócio por meio da tecnologia e a nossa visão era ser referência de tecnologia no varejo. E a partir disso a gente se posicionou dessa maneira para começar a atuar muito próximo ao negócio e desde então nós passamos a ter um papel estratégico na tomada de decisão. Então parou de ser um pouco aquela tech pastelaria. Muitas vezes o negócio chegava com a solução já dada, tinha muito de TI também, Shadow IT, que a gente chama. E hoje em dia a gente de fato tem uma cadeira ali na discussão estratégica, isso é muito importante para que a gente tome as melhores decisões para o nosso negócio em conjunto. Então esse foi o papel e tem sido o papel da LM Tech dentro dessa transformação digital da empresa. Então deixa eu ver se eu entendi, quer dizer, literalmente tecnologia está sendo tratada não só de uma forma transversal, mas está no topo das decisões, é isso? Exatamente. Quando a gente fala não dá para falar de transformação da empresa sem falar de tecnologia hoje. A gente sabe que o impacto de uma IA, de como você consegue utilizar isso para gerar valor para o negócio, é o que vai te dar um diferencial competitivo muitas vezes em um cenário econômico que é super apertado. Então, ter essa ciência e ter essa abertura com o negócio, essa compreensão, esse reconhecimento do negócio é essencial para que a gente evolua cada vez mais rápido como empresa. E a gente tem isso hoje dentro de casa. E como é que é o papel da inovação dentro da LM Tech? Como é que vocês enxergam o que é inovação para vocês? Como é que vocês compreendem inovação? Muito bom. A inovação está dentro de cada torre de negócio, então dentro de cada evolução, cada momento que a gente começa a trazer novas soluções para o mercado que a gente consegue comercializar. Então, só do ano, falando um pouquinho do ano anterior, a gente tem aí evolução nas nossas
nosso LMP, que é uma plataforma financeira para o cliente, evolução em toda a jornada do cliente, tem toda uma customização com base em dados, em análise de dados. Então, como que eu melhoro a jornada, como que eu personalizo essa jornada, como que eu melhoro meu relacionamento a partir de um bom programa de fidelidade, como que eu vendo a solução completa para o nosso cliente. Então, tudo isso tem muita tecnologia e inovação envolvida. Então, isso a gente faz em conjunto com as áreas de negócio, mas também tem um ponto de experimentação e a gente tem um time próprio, chamado time de inovação, dentro da área de tecnologia, que ajuda, que é um radar ligado para a inovação aí, para o mercado, que nos ajuda a pensar fora da caixa e que também promove inovação dentro de casa, com linhas próprias de investimento e também com uma certa abertura para testar mais rápido, obviamente com segurança, né, para poder estar alavancando a cultura da experimentação ali muitas vezes e testando novos modelos de negócio. Então acho que tem essas duas vertentes quando a gente fala de inovação. A mais estruturada, que já parte com as torres de negócio, e a que está dentro da área de tecnologia ali, que é o time de inovação de tech, que tem um olhar mais ali para a experimentação ali, de novas soluções. Maravilha, também. Porque a minha compreensão de inovação ao longo do tempo que é o seguinte, é o nosso desafio constante de se manter aderente, né? Porque eu costumo brincar que é uma espécie de inflação, né? Porque dinheiro parado perde poder de compra, empresas paradas perdem poder junto aos seus consumidores, né? Ou seja, é muito legal saber que vocês têm esse time que funciona como esse radar, tentando entender o que não está sendo feito hoje, mas que poderia ser feito. E dentro disso, eu queria estender esse raciocínio e te perguntar. Você estava me contando uma coisa super interessante que eu acho que pouca gente imagina, que a Leroy, na verdade, faz parte de um grupo de empresas que é muito amplo. Verdade. E aí tem um potencial de troca, de intercâmbio, de inovação que é gigantesco. Exatamente, exatamente. Nós somos parte do grupo ADO. São 32 marcas, né, distribuídas aí ao longo do mundo, vamos dizer assim, né, com uma presença muito forte, muito marcante, principalmente na Europa, né, onde tudo começou ali com a Leroy Merlin na França. E a gente tem essa oportunidade hoje, cada vez mais a gente se posiciona dentro desse ecossistema global, aportando conhecimento, talento, né, e podendo participar do desenvolvimento de plataformas que vão atender as 32 marcas, não apenas a Leroy. Então essa vai ser um caminho natural de evolução para a LMTech. Nos 3 últimos anos nós fomos extremamente relevantes ali como LMTech, tudo isso que a gente fez, né, vai servir ali de experiência para a gente dar esse próximo passo e fazer parte de algo maior, que é a Positive Tech, quase todas as empresas, as BUs estão se posicionando dessa forma no momento. Que é a minha próxima pergunta, o outro lado da camiseta, né, o lado da camiseta da Positive Tech, então, que é a evolução. Então me conta como é que é essa transição aqui. Uma LMTech e uma Positive Tech. Me conta. Quando a gente fala dessa transição, eu vou colocar mais como uma trajetória mesmo, né? Então, pelo distanciamento geográfico, a gente acabou evoluindo muito rapidamente aqui aqui no Brasil, né? Então a gente teve muitas oportunidades, existem muitas especificidades também, né? E com isso a gente alavancou ali, a gente tirou um pouco daquela tech que fica escondida, vamos dizer assim, né? Ninguém conhecia a Leroy Merlin antes como uma empresa de tecnologia também. Então nos 3 últimos anos a gente fez um trabalho com todo o nosso comitê de tecnologia, de reconhecimento não só internamente, mas também com o mercado, né? Então houve ali inúmeras comunicações que foram realizadas em conjunto com o mercado, né? Mostrando o quanto a tecnologia transforma de fato o nosso negócio. Então tudo isso foi um papel que a LMTech carregou, que estava muito alinhado, como eu disse anteriormente, com o nosso propósito e com a nossa visão. E aí agora a ideia é amplificar tudo isso, né? Fazer parte de um ecossistema maior. Então a gente tem aí para os próximos anos já projetado um onboarding mesmo de plataformas globais, que nada mais é que a gente fazer parte de um ecossistema maior e utilizar toda a nossa força em conjunto, né, tecnológica. Então tem uma oportunidade muito grande de diversidade, né, cultural, de capital intelectual, de investimento também. A gente sabe que, querendo ou não, como a gente tem um grande grau de investimento que vem hoje da Europa, e hoje a gente tem uma moeda também que é desvalorizada perante ao euro, isso se torna uma grande oportunidade para talentos aqui para que a gente tenha um grande centro de desenvolvimento no Brasil, para todas as empresas. Então a gente está vendo com bons olhos aí esse movimento, essa trajetória nossa de LMTech para Positive Tech. Glauco, você usou a frase, né, que não tem como ter transformação digital, transformação da empresa, sem pensar em tecnologia primeiro. Por isso, né, que com esse movimento LMTech, Tech ganhou esse papel tão protagonista, só que me parece que assim como
em todas as posições, em todas as BUs, em todos os momentos, as pessoas estão pensando em tecnologia, também o mesmo vale para inovação, porque inovação antigamente era uma coisa assim, de um departamento de inovação, algumas pessoas, e você mencionou essa equipe que é um radar de inovação, mas eu queria te perguntar o seguinte, como é que você tem genuinamente uma cultura de inovação, em que você tem basicamente todo mundo na empresa tentando identificar oportunidades, aonde que existem caminhos, como é que você traduz essa cultura de inovação dentro da Leroy? Excelente. Falando especificamente da nossa área de inovação dentro do time de tecnologia, nós promovemos a cultura da seguinte forma. Hoje nós temos, inclusive, parceria com a nossa universidade corporativa, para que a gente coloque formações, capacitações para a liderança, então para média e alta liderança. Vou dar um exemplo, no ano passado nós tivemos 3 grupos que foram capacitados ali com mais ou menos 50 pessoas, entre coordenadores, gestores, né, pessoas que são potenciais diretores, inclusive para a empresa, para fomentar essa cultura. E basicamente o que a gente trazia ali era um pouco do desafio do novo empreendedor. Então pensa que você pega uma página em branco, você tem 0 de investimento, como que você faz para testar uma ideia, pensa fora da caixa, de forma que você consiga trazer um novo negócio, consiga fazer aquela velha, a gente chama de POC, né, muitas vezes ali, consiga fazer uma prova de conceito com um baixo grau de investimento. Então, isso é super importante para que as pessoas possam exercitar, né, um pouco essa mentalidade do empreendedorismo, né, e por meio dessas campanhas, né, dessas formações, a gente consegue ir fomentando a cultura da inovação para as diversas equipes, porque como a gente estava falando de formar a liderança, acaba que existe um desdobramento para as equipes nas diversas áreas, né, da empresa. Então a gente usa muito essa alavanca como um propulsor ali de aculturamento, vamos dizer assim, para as diversas áreas. Tá? Pô, fantástico, porque você tá... E a gente mede, tá, também. Então a gente fala assim, olha, ao final, como foi a taxa de participação? Ano passado, 100%. Tem NPS também, uma satisfação super elevada. Então, no fim das contas, todo mundo tem um pouco disso na veia, vamos dizer assim, dentro da Leroy. O que falta, de fato, é cada vez... O que falta, a gente vem trazendo com esse time de inovação. O que faltava, a gente vem trazendo com esse time de inovação, é muitas vezes essa aproximação, né, com conteúdos, com formatos, com frameworks, né, para que as pessoas desenvolvam de fato o pensamento de empreendedorismo. Maravilha, o que você está desconstruindo aqui, que eu acho que é super relevante, é porque sai daquela dicotomia que no final das contas não existe, que dentro de uma organização super estruturada, gigantesca, você não pode ter um pouco desse... E eu adorei que você usou o termo mentalidade de empreendedor, né? Porque alguns usariam, vamos trazer técnicas de startup. Você está falando mentalidade de empreendedor. É isso. Que é a mentalidade de tomar atitude, ter protagonismo, ter responsabilidade, ter esse accountability que você falou, medir, mas acima de tudo essa atitude, essa mentalidade, né? Então... O que vocês estão fazendo é tentar combinar o melhor de todos os mundos. Exatamente, né? Exatamente. É isso que a gente vem fazendo. E, novamente, somos super reconhecidos por isso, né? Então, como você trouxe bem, a inovação está em todos os pilares, mas dentro do nosso negócio. Mas ter uma área de inovação e uma linha de investimento própria para isso dentro da tecnologia também dá acesso, né, a todo um ecossistema que pode acelerar a inovação. Porque o grande desafio hoje é como você começa. Claro. Né? Muitas vezes. Então, poxa, se eu sou uma empresa pequena, etc., eu não vou ter o investimento ali muitas vezes, eu não vou ter o conhecimento, o ecossistema. Então, quando você traz isso para dentro de uma área, uma empresa que é consolidada e para dentro de uma área que já tem tudo isso, as coisas começam a acontecer muito mais rápido, de maneira acertada. Então, é um movimento que a gente realizou, né, no passado foi um investimento que hoje a gente já está começando a colher bem aí os frutos. Maravilha. Deixa eu fazer uma pergunta que vai conectar com um tema que nós vamos trabalhar daqui a pouco, mas se você tivesse que definir visão de futuro, falando agora de varejo, né? Como é que vocês estão nessa trajetória, quer dizer, essa transição de Positive Tech, enfim, o que vocês enxergam como futuro do varejo, visão de futuro do varejo para o varejo brasileiro e a inserção da Leroy nisso? Muito legal. Invariavelmente eu acompanho, seja localmente ou de longe, vários eventos de tecnologia. Tem um muito recente que é o SXSW, Sim. Mega conhecido, né? E tenho particularmente, né, uma visão que eu gosto muito, que é da Amy Webber, né? Então ela sempre traz as provocações, né, sobre tendências, etc. Óbvio que tem coisas que não vão chegar ali no curto, mas você sempre tem que ter essa visão para você se estruturando, né, no médio e longo prazo ali e atingir
tirar o melhor de tudo isso, das possibilidades. Então, quando você fala de como que você imagina que vai ser o varejo, eu vou trazer um exemplo. Cara, venda em qualquer lugar. Então, social commerce, né, já está mega difundido, talvez não tanto aqui ainda, mas está mega difundido fora, a gente sabe. Né? TikTok, né, é um grande exemplo disso daí. A gente já vem começando a estreitar um pouco ali os laços e estamos verificando oportunidades nesse sentido. Você tem ali o IoT também, então os dispositivos que muitas vezes vão poder estar demandando algo por eles mesmos. Então a gente está falando muito de IA, de inteligência artificial. Então imagina, sei lá, uma porta hoje está acabando uma bateria ou minha pilha. Ela mesma vai fazer provavelmente um pedido de compra, vai chegar na sua casa. Fantástico. Cara, então... Eu adoraria isso. Exatamente, entendeu? Quantas vezes a gente não teve que sair correndo para comprar uma pilha em cima da hora? Amor, a porta não abre, sei lá. Entendeu? Então, são facilidades que a tecnologia vai trazer de aqueles que enxergarem isso com velocidade, conseguirem implantar ali e levarem para os clientes esses benefícios, com certeza eles vão ter uma vantagem competitiva. Né? Então, voltando para o início, a MWeb ela fala de 3 pontos ali que são cruciais, que é a IA, né, e a criatividade. Então, quando a IA começa a atingir um platô onde todo mundo vai ter o acesso por conta da plataformização, a criatividade vai ser a diferença. Então, ao contrário, a minha visão aqui, ao contrário do que muitos temem, né, poxa, vai substituir os humanos, etc. Não, a criatividade do ser humano e a forma de utilizar é que vai gerar o diferencial competitivo. Depois tem a questão do quantum, que ainda para nós, né, que a computação quântica ainda é uma grande incógnita, mas se fala já muito do potencial, e quando você vê grandes empresas como Google, Microsoft, entre outras, investindo massivamente para que evolua mais rápido essa tecnologia, você tem que ficar atento também. Claro. Né? Vem muita coisa por aí, né, e provavelmente a gente vai começar a bater de frente com novos paradigmas. Uma preocupação grande com segurança nesse sentido também, né? Revisar tudo aquilo que a gente tinha a nível de segurança, mas a gente tem que estar sempre muito atento a isso. E finalmente, e para mim um dos mais tocantes é a questão também do ambiente, né? Então cada vez mais a gente investir com a ciência, né? E focado em sustentabilidade, né? Então ESG tem que ser hoje chave para as empresas nesse quesito de futuro, né? Então como que eu levo o melhor para os meus clientes, mas também eu mantenho ali o meio ambiente, a sociedade, né, em seu melhor estado. Então tudo isso para mim são diferenciais competitivos que tem muito a ver com inovação e visão de futuro. E a gente já está mega alinhado. Fantástico, porque isso passa pelo tipo de sortimento que vocês vão ter, o tipo de material, enfim, passa por essas escolhas. Um bom ponto, quando a gente fala de sortimento e material, a gente tem toda uma linha de marca própria. Sim. Que a gente investe massivamente, inclusive, nesses detalhes. Né? Então, são quesitos de qualidade dos nossos produtos. Excelente. Isso também é inovação, é tecnologia envolvida ali para poder produzir o melhor para os nossos clientes. Com certeza. Você tocou em alguns pontos que eu costumo brincar que quando o consumidor, e eu falo que eu talvez seja um dos consumidores mais chatos que existem, porque quando eu imagino, você mencionou o problema da fechadura, que eu passei por ele. Que em algum momento eu passei por isso. Eu não inventei, eu passei. Não, eu também. E daí eu fiquei pensando, a minha visão de varejo é que é o seguinte, a hora que eu penso a pilha, tem 2 coisas que eu penso. O primeiro é o seguinte, existem as compras que as pessoas fazem, que são presentes, que são alegrias, e tem algumas que não tem nenhuma alegria envolvida, porque é a solução de um problema enfadonho. O caso da pilha, quando você fala, poxa, por que a fechadura ainda não faz o pedido? E tem uma segunda coisa que eu sempre penso que é o seguinte, imagino que você concorde comigo. Quando eu penso, isso tinha que ser resolvido. Tudo o que acontece entre eu querer a fechadura funcionando e ela estar funcionando, são processos que eu não tenho interesse nenhum neles. Exatamente. Então quem conseguir eliminar isso, essa fricção, vai ter minha preferência. Então se você tiver uma solução que você fala, a fechadura resolve esse assunto, eu vou ser fiel a essa marca eternamente. Muito bom, Arthur. Eliminar tudo que está no caminho. E você toca num ponto que para mim é de extrema importância. E cada vez mais o ser humano ele vai dar relevância a isso, que é o tempo. Claro, exato. A única coisa que a gente não recupera ainda, né, é o tempo. Então, se você tem uma marca que consegue te proporcionar algo com qualidade, e que... Quanto vale o seu tempo hoje, cara? Então, que te economiza o seu tempo... Perfeito. Você com certeza vai ser uma pessoa fiel dessa marca. Então a gente tem que sempre pensar dessa forma. Porque mais e mais as pessoas elas estão
comprando tempo, é uma moeda de troca, né? Uma moeda... Fica subentendido. Exato. Muitas vezes não é explícito, né? Exato. Mas fica subentendido ali na relação. Mas isso tem tudo a ver com inovação. E aí tem uma coisa, e falo isso como cliente, que nós estávamos conversando aqui antes, que me chamou a atenção o quanto que o gap foi curto, porque o que acontece lá em 2016, 2017, nos Estados Unidos, eu vou citar um exemplo porque eu percebi isso, né? Eu vi aquela popularização dos lockers e vocês rapidamente trouxeram isso para o Brasil. Então, eu lembro que foi o primeiro lugar que eu entrei e falei, puxa, que legal ver uma empresa que é atenta, quer dizer, tudo que você falou antes, eu vi isso na prática, eu vi isso acontecer num espaço de tempo curto. Agora, por que eu estou mencionando o locker? Porque você me contou que foi através de uma parceria. Então, eu queria te perguntar o seguinte, como que vocês colocam isso no radar? Porque grandes empresas tendem a querer fazer muita coisa dentro de casa. Como é que vocês fazem essa gestão de ecossistema, conexão com universidades, startups? Como é que é esse olhar para além... Porque nós falamos muito até agora sobre o que acontece dentro de casa. Perfeito. Mas como é que é essa conexão, essa criação de um ecossistema maior? Muito bom. O time nosso de inovação, que está dentro de tecnologia, muitas vezes ele é visto, como eu até mencionei anteriormente, como um radar, né? Então, um radar de oportunidades e possibilidades. E esse time é um dos principais vetores de nos conectar hoje com ecossistemas de startups e universidades para que nós possamos trazer ali de maneira rápida, controlada, porque é uma grande empresa, então tem que ter a questão de segurança, mas eles pensam fora da caixa e eles conseguem, vamos dizer assim, capitanear essas oportunidades e trazer para dentro de casa. Então eu vou te citar, além do Locker que a gente conversou aqui um pouquinho antes, eu vou te dar novos exemplos. Né? No ano passado, nós tivemos 10 iniciativas ali, mais ou menos, com o time de inovação, sendo alavancados por eles. E dessas 10, 4 a gente já tem ali implementados, algumas em fase de handover com o negócio, que normalmente começa assim, para te explicar um pouco do frame. Esse time busca a solução, depois ele entende o problema, busca a solução, depois vai atrás de uma parceria que deu match, né? Aí sempre analisando também valor, propósito, cultura, né, do parceiro, enfim. Feito isso, a gente começa a fase de MVP. E aí depois a gente mensura o valor. Perfeito. E aí finalmente tem que ter um handover. O que eu quero dizer com handover? É o momento de escalar. Então, quando eu vou levar para toda a Leroy Merlin aquele benefício. Excelente. Então, do ano passado para cá, falando dessas 10 iniciativas, as 4 que eu gostaria de mencionar aqui. O Fila Online. Então, a gente tem ali hoje dentro da loja alguns totens que muitas vezes no momento, né, de jornada reduzida ali de um colaborador, o cliente hoje pode ir escanear um QR Code nesse totem e ser informado pelo WhatsApp dele ali, olha, agora a sua vez pode vir aqui. Isso evita frustração, né, você evita abandono, então tem uma série de benefícios. Depois você tem ali também, que está sendo testado inclusive na Raposo, o Quase Perfeitos. O Quase Perfeitos é basicamente eu conseguir colocar para vender ali um item que por algum motivo teve alguma avaria, um riscozinho, etc. E que poderia até gerar um resíduo. Então tem uma dupla importância. Né? Não é só a questão financeira muitas vezes, mas também para o meio ambiente, que a gente está super conectado. Né? Como que eu reaproveito e gero menos resíduo, menos lixo? Deixa eu fazer uma pergunta rápida, porque me chamou a atenção. Esse é um conceito, me corrija se eu estiver errado, que no Brasil ainda não é muito disseminado, mas em vários países é super comum isso, né? A gente está embarcando, e aí já é um pouco de Positive Tech também, né? A gente está embarcando junto com a ADO nessa jornada, né? Então, cada vez mais, falar de economia circular, falar de reaproveitamento, como que a gente leva isso de uma forma benéfica para a Leroy e para os clientes, né? Sempre, né? Então, isso é mega importante. Então, falamos de 2, aí depois eu vou falar também de corte cloud, o que para mim é fantástico, porque é a digitalização do corte da madeira. Isso foi super rápido, também foi uma parceria, né? E a gente trouxe ali como se fosse um aparelhinho que o assessor de vendas ele consegue utilizar. Antes era feito, cara, tudo no papel, o cara desenhava, margem de erro enorme, né? E hoje não, ele tem esse corte digitalizado, ele consegue focar aqui, enquanto aqui determina para ele exatamente aquilo que o cliente precisa. E a partir disso, depois ele consegue também fazer a emissão de etiquetas, o cliente consegue passar com uma maior facilidade no caixa, ali ter toda a identificação, etc. Isso traz também para o cliente uma sensação de profissionalismo da empresa também, né? É um outro patamar, quando você olha alguém com uma prancheta, né, falando em digitalização da jornada, alguém com uma prancheta escrevendo, se perdendo no meio da papelada, e você tem só um dispositivo ali conectado a todo esse ecossistema. E aí, finalmente, o último, mais ou menos importante,
A gente começou com o nome de LM Projeto, agora a gente já está pivotando, está virando Decora, que tem muito mais a ver com decoração e design de interiores, que é justamente, a gente usou uma plataforma white label, de novo parceria, tá? E aí a gente traz para dentro de casa agora toda uma oportunidade de design de interiores sob demanda. Pode ser realizado da sua casa, olhar para um ambiente de repente e conseguir ali ter uma visualização de como isso ficaria no futuro, tendo a possibilidade de conectar também a produtos, obviamente, ali da nossa gama, né, da Leroy, para estar atendendo o seu desejo. Nessa iniciativa tem algum link com IA? Sempre tem, né? Ali para poder, obviamente, trazer ali um pouco dos elementos, né, para poder dar aquele toque especial ao ambiente. Sim, tem IA que faz muitas vezes consulta na base nossa de dados, de produto, etc. E vai reconfigurando ali de acordo com a necessidade do cliente. Então, porque uma das aplicações que assim, explodiu no começo foi justamente essa configuração de ambiente, né? Porque você consegue, tanto com realidade aumentada, você consegue simular ambientes, então é um assunto que está avançando muito. E eu queria te perguntar, talvez seja uma pergunta até mais sobre a tua opinião a respeito do assunto, sobre Corporate Venture. Então, porque vamos lá, nós saímos do ambiente da Leroy, agora nós começamos a falar sobre white label, parcerias, um ecossistema com universidades e startups. Você trouxe 4 exemplos espetaculares que impactam. O que eu acho muito legal é o seguinte, todos feitos com parceiros e startups, tá? Que eu mencionei aqui, tá? E é visível que isso impacta a jornada do consumidor de forma direta. Então, quer dizer, não são aqueles projetos conceituais, assim, gostei muito. Mas aí eu queria escutar, por toda a tua experiência, a tua trajetória, me fala um pouco sobre a tua opinião de Corporate Venture, quando empresas tomam essa decisão de ter esse caminho de não só ter parceria, mas ter um estreitamento, um relacionamento de fato de investimento. Perfeito. Bom, primeiro, acho que para ser sempre claro, né? Na Leroy a gente ainda não tem um Corporate Venture, tá? Minha opinião, é muito benéfico, tá? Então, muitas vezes a empresa ali ela vai estar procurando inovação rápida, né? Um parceiro que tenha aderência com cultura, valor, posicionamento. E na contrapartida, você tem uma startup que está procurando investimento, obviamente, acesso ao mercado, mas mais do que isso, experiência para poder colocar o produto dela em escala também, um ecossistema com o qual ela possa evoluir. Tá? Então, para mim, toda a relação de ganha-ganha é muito benéfico e é algo que, apesar de não termos hoje, com certeza a gente pensa em explorar mais. Hoje, a gente ainda fala muito mais em M&A, né, que é o Merge and Acquire, né, ali, sim. do que, de fato, o Corporate Venture. Mas estamos abertos, tá? Então a gente é uma empresa, a gente está sempre se renovando e eu vejo com bons olhos e vejo que é algo que a gente precisa, inclusive, pensar aí como um investimento para o futuro. Tá? Maravilha. Eu falei que nós voltaríamos no tema que eu vou tocar agora, e é um tema que eu sou fã, então eu adoro falar sobre isso. Eu queria conversar um pouco contigo sobre a jornada do consumidor. Então, nós falamos antes sobre esses atritos e daí como estamos aqui nesse podcast tratando desses temas de tecnologia, eu queria também te fazer uma pergunta específica a respeito de aplicação de QR Code, né? Do QR Code que nos últimos tempos simplesmente explodiu, né? Uma coisa muito alavancada pela pandemia. Sim. Antes, eu acho que as pessoas, elas nem escaneavam. Eu lembro quando você tinha que ter um aplicativo específico para fazer isso. Isso foi incorporado nos sistemas operacionais, então facilitou muito. Mas eu queria te ouvir a respeito de fricção, jornada do consumidor, o quanto isso é importante dentro da Leroy. Legal. Eu vou começar então com relação à jornada, trazendo um fato interessante. No ano anterior, nós fomos ali mencionados como uma das 4 empresas que eram entendidas como as melhores dentro da América Latina em termos de omnicanalidade, junto com o H&M, junto com o Home Depot e junto com C&A, se eu não estou equivocado. Tá? Então foram 4 empresas, foi uma pesquisa, se eu não me engano, da Google, tá? E aí depois isso foi veiculado ali pela revista Exame, inclusive tem até a matéria depois para poder compartilhar. Tá? E por que a gente teve essa denominação, essa citação? Porque hoje, dentro da Leroy, um cliente ele pode iniciar sua jornada no online e finalizar essa jornada sem fricção dentro da loja. Então, começa na compra, como você mencionou até o locker, né? Poxa, posso iniciar uma compra no online, de repente retirar ali num locker e não ter nenhuma
nem contato humano hoje. Então, se você assim preferir. Existe também o inverso, você pode ir para a loja, e aí eu já vou tocar no QR Code, você pode ir para a loja, às vezes você pode se deparar, por exemplo, numa sessão onde não teve uma reposição por algum motivo de um produto, pode ser que está no momento de troca ali, de movimentação de estoque, ou pode ser que não teve ainda a reposição, a recompra. E hoje, por um QR Code, o cliente com o app ele consegue escanear esse produto que ele gostaria ali de ter em mãos e terminar essa jornada em casa. Você vai ser direcionado ali para o produto no online, vai ter um estoque, provavelmente no CD ou numa loja ali que pode fazer essa entrega a você. Então eu estou fazendo um pouco da junção entre jornada, né, ali do cliente e também do QR Code. E outro exemplo que eu posso te dar de QR Code que é bem evidente é a própria fila online, como eu te disse anteriormente. Então a fila online também é um QR Code que você escaneia ali e depois você espera com o seu celular via WhatsApp. Um outro exemplo legal, cupons. Então hoje você também pode fazer ali a queima de um cupom, né, para utilização para uma recompra, né, tanto no e-commerce quanto na loja. Tudo isso são gerações de QR Codes. Então, assim, de fato, a gente vem utilizando mais e mais essa tecnologia. Tem razão, acho que depois da pandemia a gente começou a ter uma consciência maior sobre as oportunidades ali dessa tecnologia e a Leroy vem se aproveitando da mesma. Eu uso muito isso, então, porque voltando naquele conceito de fricção e atividades, e eu falei que eu sou um consumidor muito chato, porque muitas vezes, e especialmente no tipo de produto que a Leroy comercializa, muitas vezes você precisa ver o produto. É uma coisa que, por mais bem demonstrado que ele esteja online, você precisa ter um feeling de como é aquilo. Só que, por exemplo, eu como consumidor eu fico pensando, fui até lá, vi, todos os processos daqui para frente não me agregam valor, que é passar pelo caixa, carregar o produto, colocar no porta-mala, levar até em casa, quer dizer, a parte logística eu não quero fazer. Entendi. Então eu faço muito isso. Então esse recurso eu acho extraordinário. Fantástico, né? De simplesmente poder escanear o item e magicamente ele aparece na minha casa. Vai para sua casa, exatamente. Então, pensar nesse processo eu acho uma coisa super interessante. E aí que eu queria te perguntar uma coisa que é o seguinte, unindo duas perguntas. A primeira é o seguinte, como que vocês se tornam uma das 4 de destaque justamente num segmento que é mais conservador, que é o varejo? E eu colocaria aí uma pergunta além disso, que é o seguinte, e dentro de um segmento que alguns poderiam imaginar, puxa, aonde que se compra determinados itens de construção, reforma, itens para casa, móveis, decoração, são lojas ainda mais conservadoras, eu digo dentro do grande bloco varejo. Então, quer dizer, qual que é o tamanho do desafio que vocês têm para propor inovações dentro de um segmento mais conservador, que é o varejo em geral? E depois eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte, como é que essa jornada de levar para o consumidor tanta novidade? Porque não adianta ter, por exemplo, puxa, eu posso chegar numa prateleira, eventualmente o item está sendo reposto, tem um QR Code, mas tem que ter uma jornada de onboarding daquilo. A pessoa precisa entender, puxa, agora eu posso fazer isso, porque vocês sabem. Mas como é que leva isso para o cliente? Muito bom. Tem acho que falando sobre onboarding, para mim é um desafio e é o essencial, é a comunicação. Comunicação é chave. Então, para cada inovação, muitas vezes quando a gente até ingressa ali na loja, existem comunicações visuais sobre como você pode utilizar o app ou novidades que existem dentro da loja para ir dando para o cliente essa visibilidade. Tá? Então, esse contato com o cliente é constante. E quando o cliente, obviamente, ele está fazendo a sua caminhada ali dentro da loja, os assessores de venda também, né, a nossa equipe, ela hoje é cada vez mais capacitada para ensinar um pouco do cliente, né, como que você usa o app dentro da loja. Tá? Então, o que era antigamente o mais tradicionalzão, ele vem se transformando com a tecnologia e isso, muito disso a gente alavanca por meio de comunicação, capacitação das nossas equipes, trazendo essa consciência ao cliente. Hoje tem cliente que era... Antes você não via tanto, mas tem cliente que chega hoje na loja, ele olha, ele tem um desejo, ele começa comprando ali e de repente, numa conversa com o assessor, né, o assessor identifica que ele está, na verdade, numa jornada de um projeto, que é o que a gente tem a maior ambição hoje, vender cada vez mais a solução completa para os nossos clientes. E talvez eu não tenha toda a gama dentro da loja, mas eu tenho também marketplace. E através da loja eu consigo levar isso para o nosso cliente. Então,
esse contato, essa comunicação constante com o cliente nos diversos pontos de contatos que temos, seja um e-mail marketing, seja numa jornada loja, seja numa jornada a partir do momento que ele entra no app ou no site, são momentos onde a gente tem que transmitir que Leroy tem muita tecnologia e que os clientes podem se aproveitar disso. Fantástico. E a gente vem utilizando cada vez mais isso. E como é que é pensar de forma tão inovadora dentro do varejo, que é talvez um pouco menos inovador? Pensar de forma tão inovadora dentro do varejo? É porque eu digo que tem alguns segmentos da economia que eles são, vamos lá, segmentos de tecnologia pela tecnologia, né? Então, quando nós estamos falando de empresas que são de IA, empresas que são de smartphones, é muito evidente o DNA da inovação. No varejo não é necessariamente assim. Nós conseguimos imaginar algumas empresas que têm essa característica de inovação, mas tem muitas empresas do varejo que estão há décadas praticamente paradas no tempo. Então, como é que é ter esse ritmo totalmente diferente do varejo em geral, apesar de estar no varejo? Agora eu captei a vossa mensagem, querido guru. Bom, vamos lá. Para que a gente consiga ter essa mentalidade de inovação, eu falei um pouco sobre a questão da célula que está dentro de tech, mas quando a gente fala no nível mais estratégico, o nosso board, né, de fato ali, precisa estar em contato com inovação, né, para que isso se transmita para a empresa. Então, uma vez, né, que a gente tenha CEO, CFO, todo mundo conectado com hubs de inovação, com eventos que promovem inovação, que eles estejam bebendo disso e que eles entendem que isso de fato gera um diferencial competitivo para a empresa, a gente começa a trazer isso mesmo para uma empresa tradicional, porque senão seria sempre aquela guerra por preço que não agrega tanto valor. É o oceano vermelho. Ótimo. A gente tem que fugir do oceano vermelho. Qual é a resposta para a fuga do oceano vermelho? Muitas vezes é a inovação. Não, sem dúvida, sem dúvida. Porque você tocou também num ponto essencial. Eu já participei de inúmeros eventos que, por exemplo, eu saio de uma palestra que eu fiz e a pessoa chega e me fala assim: Arthur, muito legal o que você falou, te agradeço. Infelizmente, a pessoa que precisava ouvir e que toma a decisão não estava aqui hoje. Então, Poxa. O que você está falando aqui é totalmente diferente, né? Quando você começa do conselho, tendo esse DNA, você tem um suporte imensamente maior, né? Vou te dar um exemplo e já vou fazer uma propaganda aqui, né? Eu estou hoje com uma camiseta que é o Move to S4, tá? Que é um programa de transformação. Então, como eu contei para você aqui um pouquinho a princípio da minha jornada, quando eu entrei no Leroy, a gente estava transformando a empresa, trazendo também soluções de RP, e foi o SAP na época. E agora a gente vai para um segundo movimento de transformação. A gente vai sair da versão tradicional que a gente tinha do SAP, a gente vai embarcar no S4, que é a nova versão, para gerar valor para os nossos negócios, para habilitar capacidades para os nossos negócios, como a IA, por exemplo. Tá? E na semana passada, um fato muito curioso e que me dá muito orgulho, é que os comitês estavam comigo, os membros do comitê, eles estavam comigo na apresentação do projeto. Não é mais só a tecnologia, é um projeto empresa. Eles entenderam o valor. Isso foi muito a construção da LMTech, que a gente conversou também aqui a princípio, né? De uma conscientização contínua do negócio e também um reconhecimento. Uma vez que o negócio entende que tech é, de fato, um propulsor ali da transformação, eles também fazem parte. E a gente teve, né, o nosso CEO, inclusive o Inácio Sanches, falando dessa transformação, da importância e da relevância desse projeto. Fantástico. Então, cara, olha isso, entendeu? É algo que não se vê, inclusive a SAP falou assim, o que vocês estão fazendo aqui hoje é algo que não se vê, deveríamos ver mais, mas não se vê comumente, principalmente em empresas mais tradicionais, como você trouxe. Não, e imagina que eles têm uma visibilidade global e de todos os segmentos, né? Exato. Para fechar, você usou uma palavra que todo mundo está usando e eu queria te ouvir para fechar. Visão de futuro, o que você enxerga e qual que é o papel da IA nisso que você está enxergando? Quer dizer, você está com um super desafio, um desafio super entusiasmante, exato, animador, exato. Enfim, quer dizer, muita coisa acontecendo. Qual que é o papel da IA e qual que é a tua visão de futuro? Papel da IA. A IA, quanto mais rápido nós tivermos a compreensão que ela está aqui para ficar e que a gente não tenha medo, mas consiga utilizá-la para o nosso benefício, para alavancarmos oportunidades, para aumentar a produtividade de todas as pessoas em todas as áreas da empresa, melhor. Então, assim, a IA, para mim, já é parte integrante do nosso negócio. Basta agora a gente cada vez mais criar a maturidade para utilizá-la da melhor maneira possível, tá? Com responsabilidade, então, com segurança, né? E sempre com foco na geração de valor. Não
dizer que a gente está usando a IA só por usar pelo hype, mas sempre com foco na geração de valor e de oportunidades ali que a gente traz para o nosso negócio, para os nossos clientes. Tá? Fantástico, porque o que você está mencionando é muito, muito legal o que você está falando, porque você falou, não é tendência, veio para ficar, é uma camada tecnológica tão importante quanto internet, mobilidade, omnicanalidade, que vocês são referência, e a questão, eu adorei quando você falou que a corrida é por maturidade. É isso. Para poder incorporar. E eu te dou um exemplo sobre a corrida por maturidade. Hoje é muito difícil você simular no online a relação que você tem no físico de um assessor de vendas com o cliente. Tá. O conhecimento que aquela pessoa tem, a forma como ela vai estar abordando o cliente, como ela vai conhecer esse cliente, né? E aí vai proporcionar uma jornada personalizada, muitas vezes, para esse cliente. Mesmo muitas vezes sem ter todo o acesso a dados, etc., só de ter esse cliente como alguém da sua carteira, vamos dizer assim, que tem a recorrência ali na loja. Como que você faz isso no online? Isso é mega difícil. E isso agora a gente começa a desbravar por meio de IA. Então a gente tem um concierge de vendas, né? A gente escuta falar muito de agentes de IA. Sim. E a gente já está embarcando nisso, a gente está experimentando. Uhum. Então a gente já tem uma boa parte do nosso tráfego ali sendo redirecionado para um concierge de vendas no online. Que também ele começa a aprender e simular na jornada do online um pouco desse comportamento de venda na loja. Isso tira a necessidade de você ter alguém na loja? Não, isso complementa. Tá? Isso agrega na experiência do cliente. Então é assim que a gente começa a evoluir e a gente vai entendendo como isso se aplica, né? E aí sim a gente vai ganhando maturidade. Nossa, muito, muito legal mesmo. Glauco, eu só quero te agradecer. Eu aprendi muito. E eu tenho certeza que quem assistiu esse episódio e está nos acompanhando, se você assistiu o episódio, se você ouviu o episódio, não importa o player que você usa, o caminho que você usa, se nós falamos sobre omnicanalidade aqui no episódio, o mesmo vale para esse podcast da GS1 Brasil Ventures. Então, eu só quero te agradecer por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite, por compartilhar tantas novidades e tanta experiência. Foi realmente uma aula, só quero te agradecer. Muito obrigado, Arthur e GS1 pelo convite e espero ver você nas lojas, hein? Com certeza, com certeza. Então, pessoal, para você que acompanhou esse episódio, não se esqueça de compartilhar também com os seus amigos, com quem você acha que pode aprender tanto com todas essas lições que o Glauco trouxe aqui dessa transformação gigantesca da Leroy. E fica de olho, nos vemos no próximo episódio. Até lá. Para mais informações sobre a GS1 Brasil e a GS1 Brasil Ventures, siga a gente no Instagram. O arroba é @GS1 Brasil ou acesse o link na descrição aqui do episódio.